O ano era 1965 e o ar no Caribe estava carregado com o cheiro de pólvora e incerteza. A República Dominicana mergulhou em uma guerra civil violenta que ameaçava a estabilidade de todo o hemisfério. Tropas rebeldes e forças leais ao governo lutavam ferozmente por cada quarteirão de Santo Domingo. O som de rajadas de metralhadora ecoava pelas ruas históricas, silenciando a vida cotidiana. A Organização dos Estados Americanos observava a crise com crescente alarme e pressão política. Temia-se que a ilha se tornasse um novo reduto ideológico em plena Guerra Fria. No Brasil, o governo militar acompanhava os desdobramentos com extrema cautela e prontidão. O general Hugo Panasco Alvim foi identificado como o líder ideal para uma missão de tal magnitude. Sua reputação de disciplina e competência técnica era reconhecida em todos os círculos militares. O Brasil aceitou o desafio de liderar a Força Interamericana de Paz, a FIP. Começou então uma corrida contra o tempo para organizar os batalhões que cruzariam o oceano. Equipamentos foram revisados e munições foram estocadas com precisão cirúrgica. Jovens recrutas despediam-se de suas famílias sem saber quando retornariam ao solo pátrio. O general Alvim supervisionava cada detalhe do embarque no porto, mantendo o controle absoluto. O compromisso brasileiro não era apenas militar, mas uma afirmação de protagonismo diplomático. As notícias vindas de Santo Domingo falavam de um cerco cada vez mais violento à capital. Alvim sabia que o sucesso da missão dependia da neutralidade e da força de sua liderança. Mapas da topografia dominicana foram espalhados sobre as mesas de planejamento tático. O contingente brasileiro, conhecido como Fibras, estava pronto para o combate e para a paz. O embarque final foi marcado por um silêncio absoluto e um senso de dever histórico. Enquanto os navios partiam, a situação na República Dominicana atingia seu ponto de ruptura total. O general Alvim revisava suas ordens finais sob a luz bruxuleante de sua cabine. A missão Domprep não era apenas uma observação, mas um teste de fogo para o exército brasileiro. As primeiras tropas paraquedistas preparavam-se para saltar sobre o território em chamas. A diplomacia tinha falhado e agora as botas no terreno eram a única linguagem restante. Hugo Panasco Alvim assumiu o comando de uma força multinacional composta por diversas nações. Sua primeira tarefa foi estabelecer uma zona de segurança para proteger os civis inocentes. O desembarque inicial foi recebido com hostilidade e olhares desconfiados da população local. Alvim sabia que qualquer erro tático poderia desencadear um massacre internacional. A logística de abastecimento era um pesadelo constante em um porto parcialmente destruído. Relatórios de inteligência indicavam a presença de snipers em prédios estratégicos do centro. As ordens de Alvim eram claras: manter a posição e não responder a provocações menores. A bandeira brasileira foi hasteada pela primeira vez no quartel-general provisório. A fome e a doença começavam a assolar os bairros mais pobres da cidade sitiada. O general ordenou que as rações militares fossem partilhadas com as crianças famintas. No entanto, a trégua era frágil e os tiros voltaram a ecoar durante a madrugada. Um comboio brasileiro foi cercado por milicianos armados em uma emboscada inesperada. A disciplina dos homens de Alvim evitou que o incidente se tornasse um banho de sangue. O general passou a noite em claro, coordenando a resposta defensiva pelo rádio. A guerra civil estava longe de terminar e o perigo espreitava em cada esquina de Santo Domingo. Repentinamente, uma explosão massiva abalou os alicerces do quartel-general brasileiro. Alvim correu para os escombros, enquanto gritos de socorro preenchiam a noite tropical. O inimigo era invisível e estava agora dentro do perímetro que deveria ser seguro. No horizonte, as chamas de um novo incêndio começavam a devorar o palácio presidencial. Com o caos instalado, Alvim percebeu que a verdadeira batalha pela República Dominicana estava apenas começando. O general Hugo Panasco Alvim desembarcou no solo quente de Santo Domingo com o peso da responsabilidade internacional sobre seus ombros. O ar da capital estava impregnado com o cheiro acre de pólvora e a fumaça de incêndios distantes. Alvim reuniu imediatamente seu Estado-Maior para estabelecer um perímetro de segurança em torno do quartel-general.
As ruas estreitas de Santo Domingo eram um labirinto de barricadas improvisadas e atiradores de elite ocultos. O general percebeu que a Força Interamericana de Paz precisava de uma estrutura logística robusta para sobreviver ao caos. Caminhões brasileiros carregados de suprimentos começaram a serpentear pelas rotas perigosas sob escolta armada. Soldados do batalhão Suez mantinham os dedos prontos nos gatilhos enquanto observavam as janelas dos prédios vizinhos. Alvin insistia na neutralidade absoluta das tropas para evitar a escalada da violência interna. A escassez de água potável e eletricidade na zona de conflito agravava o sofrimento da população civil. O general ordenou a criação de postos de distribuição de alimentos operados pelos militares brasileiros. Explosões ocasionais ao longe serviam como um lembrete constante de que a paz era apenas uma ilusão frágil. Alvin frequentemente deixava o conforto do quartel para inspecionar as linhas de frente pessoalmente. Ele exigia a disciplina impecável de seus homens, sabendo que qualquer erro poderia desencadear um incidente diplomático. As comunicações via rádio eram frequentemente interrompidas por interferências e sabotagens técnicas. O general mapeou as zonas de influência dos rebeldes constitucionalistas para evitar confrontos desnecessários. Cada avanço tático era precedido por intensas negociações com os líderes locais de ambos os lados. Patrulhas noturnas eram realizadas sob a luz pálida de sinalizadores que cortavam o céu escuro. O general Alvin mantinha a calma mesmo quando as negociações pareciam prestes a entrar em colapso total. Um comboio médico foi atacado em um cruzamento vital, exigindo uma resposta rápida e precisa. Sem hesitar, Alvin enviou uma força de resposta para extrair os feridos sem disparar contra a multidão. A coragem dos soldados brasileiros, sob o comando de Alvin, começou a ganhar o respeito da população local. Logística era o maior pesadelo, com as linhas de suprimento esticadas ao limite entre o porto e a cidade. O general reorganizou os depósitos de munição e combustível para evitar vulnerabilidades a sabotagens. Boatos de um contra-ataque iminente das forças rebeldes circulavam intensamente nos canais de inteligência. Alvin ordenou vigilância aérea constante usando os poucos recursos de aviação disponíveis. Ele sabia que a FIP não era apenas uma força militar, mas um símbolo de estabilidade hemisférica. Durante as raras pausas no conflito, o som de guitarras dominicanas ecoava timidamente pelos becos. O general não permitia que o cansaço diminuísse o rigor das operações táticas. Mapas de calor indicavam um aumento de atividade armada na zona norte da cidade. Alvin coordenou o movimento de tropas paraguaias e americanas sob seu comando unificado. O perigo era onipresente, com minas terrestres escondidas sob o asfalto das avenidas principais. A infraestrutura da cidade estava à beira do colapso total, ameaçando uma crise sanitária. Engenheiros militares brasileiros começaram a reparar as pontes vitais para manter o fluxo de ajuda. Alvin estabeleceu uma zona neutra entre as forças em conflito para facilitar o diálogo político. Ele pessoalmente supervisionou a troca de prisioneiros para garantir a segurança de todos os envolvidos. Sentinelas nos telhados vigiavam cada movimento suspeito nas sombras da noite caribenha. Sob a liderança de Alvin, a missão Dompre começou a ser vista como um exemplo de cooperação interamericana. No entanto, as pressões políticas externas começaram a testar a autonomia do comando brasileiro. Relatórios de inteligência indicavam que um grupo dissidente planejava um ataque direto ao quartel-general da FIP. Alvin ordenou o alerta máximo e a fortificação imediata de todos os pontos vulneráveis. Repentinamente, um estrondo ensurdecedor sacudiu os alicerces do edifício de comando, lançando poeira por todo lado. Enquanto o general se levantava entre os escombros, o som de tiros automáticos começou a ecoar do lado de fora. Através do rádio danificado, uma voz desesperada pedia reforços imediatos para o portão principal. Alvin olhou para seus oficiais e percebeu que a missão havia mudado de observação para sobrevivência pura. Com as chamas subindo e os invasores avançando, o general teria que tomar a decisão mais difícil de sua carreira. O general Alvin ergueu o rádio com firmeza enquanto observava o horizonte em chamas de Santo Domingo.
Ele ordenou um cessar-fogo imediato para permitir o avanço das negociações diplomáticas entre as fações. Os soldados da Fibras mantiveram suas posições atrás de barricadas de sacos de areia sob o olhar atento dos franco-atiradores. Alvim sabia que cada minuto de silêncio das armas era uma vitória para a humanidade naquele solo estrangeiro. Lentamente, os diplomatas da OEA começaram a atravessar a linha de segurança estabelecida pelas tropas brasileiras. O general coordenou a distribuição de suprimentos médicos para a população civil devastada pela fome. Ele caminhou entre os feridos nos hospitais de campanha, oferecendo palavras de encorajamento em um espanhol pausado. A disciplina dos militares brasileiros tornou-se o pilar central da estabilidade na zona internacional. Após semanas de tensão, o ato institucional para a reconciliação foi finalmente assinado pelas partes em conflito. O general Alvim assinou como testemunha da paz, selando o sucesso da missão interamericana. Com o governo provisório estabelecido, a ordem de retirada das tropas brasileiras foi emitida pelo Rio de Janeiro. Os soldados começaram a embalar seus equipamentos, olhando uma última vez para as ruas que haviam defendido. Famílias dominicanas acenavam das janelas, enquanto os comboios brasileiros passavam em direção ao porto. No porto de Santo Domingo, o navio de transporte aguardava a carga humana que honrou a bandeira do Brasil. O general Alvim foi o último a subir a rampa, cumprimentando a guarda de honra com um gesto solene. Durante a viagem de volta, ele revisou seus diários de campanha, registrando as lições táticas aprendidas. A chegada ao porto do Rio de Janeiro foi marcada por uma recepção digna de heróis nacionais. Bandas militares tocaram o hino nacional enquanto o general Alvim desembarcava sob aplausos calorosos. Ele foi recebido pelas mais altas autoridades do país, que reconheceram sua bravura no comando da FIP. Soldados da Fibras se ajoelharam para beijar o solo brasileiro após meses de incerteza e perigo. A análise técnica da missão revelou que o Brasil estava pronto para liderar operações internacionais complexas. Domrep serviu como um laboratório para a diplomacia militar brasileira nas décadas seguintes. O general Alvim recebeu a Medalha do Mérito Militar por sua conduta exemplar e liderança inabalável. Seus relatórios detalhados tornaram-se leitura obrigatória nas escolas de formação de oficiais. Anos depois, Alvim refletia sobre como a missão moldou o respeito internacional pelas Forças Armadas brasileiras. O sucesso na República Dominicana provou que a paz pode ser mantida através da força disciplinada e da justiça. Os veteranos da Fibras formaram associações para manter viva a memória daqueles dias de glória. Documentos antissecretos foram abertos, confirmando a genialidade tática de Alvim sob pressão extrema. O nome de Hugo Panasco Alvim foi gravado nos anais da história como pacificador do Caribe. Sua visão de uma força interamericana de paz continua a influenciar as missões da ONU até hoje. O general observava as ondas do mar, lembrando-se do calor sufocante e da poeira de Santo Domingo. Ele nunca esqueceu os rostos dos soldados que não retornaram, mantendo-os em sua memória eterna. A missão Domprep foi o batismo de fogo para a moderna política externa de intervenção humanitária do Brasil. Cada medalha no peito de Alvim contava uma história de sacrifício e dever cumprido. O Brasil emergiu daquela crise como um gigante diplomático, capaz de mediar conflitos em qualquer continente. A jornada que começou com incerteza terminou com uma lição de coragem para as futuras gerações. Alvim deixou um legado onde a estratégia militar caminha de mãos dadas com a compaixão humana. No final, o herói de 1965 descansou sabendo que sua missão foi plenamente cumprida. A história da missão Domprep permanece como um farol de honra para o exército brasileiro. O general Hugo Panasco Alvim vive para sempre na memória de uma nação que preza pela paz acima de tudo.